Olá, meus irmãos, hoje dia 4 de julho, estamos aí caminhando na 13ª semana do Tempo Comum. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Entregamos as nossas vidas ao Senhor e assim com confiança já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje traz para nós o Evangelho de São Mateus, do capítulo 9, do 9 ao 13. O Evangelho de hoje é aquele que Jesus chama, que é São Mateus, o mesmo que escreve. Jesus chama para ser o seu apóstolo. É uma escolha muito especial. Disse que Jesus viu Mateus sentado na coletoria de impostos e Jesus chama. Imediatamente ele se levanta e segue Jesus. A gente percebe que São Mateus, ele escreveu esse evangelho assim de uma maneira bem concentrada. Porque antigamente não era que nem hoje, assim fácil para escrever. Era muito difícil. E Mateus, ele era cobrador de impostos. Era um homem bastante culto, sabia mexer com os números, com a contabilidade. E a gente vê que não foi à toa que Mateus é o primeiro a escrever o Evangelho. É um Evangelho bastante extenso, com 28 capítulos. É um Evangelho, assim, muito bem ordenado, muito bem organizado. Assim, também como nós vemos o Evangelho de São Lucas, que também era médico, um homem culto. Ele não era judeu, Lucas era grego, lá de Antioquia, convertido por São Paulo. E São Mateus, ele enxuga bem o seu Evangelho. Ele fala assim que Jesus viu um homem chamado Mateus. E São Lucas, quando ele narra esse Evangelho, ele diz que foi ali em Cafarnaum, era uma cidade importante, onde Pedro morava às margens do mar da Galileia. E ali havia uma grande sinagoga de Cafarnaum. E ali também era um entreposto comercial. Era um caminho de passagem de que vinha gente do norte para o sul e ali os romanos colocavam os cobradores de impostos. Porque todo mundo era obrigado a pagar os impostos para os romanos. Porque Israel, ele estava sob o jugo dos romanos. E os publicanos, como nós sabemos, eles eram judeus, mas estavam a serviço dos romanos. Por isso que eles eram mal vistos. Eles eram muito mal vistos pelos judeus, porque eles cobravam imposto para os romanos. E além de tudo, eles tinham uma parte que era para eles. E eles se enriqueciam, roubavam. Só que é muito assim desconcertante. A gente vê que Jesus chama um homem desse. Aqui a gente tira uma conclusão. Porque Deus, ele chama quem ele quer. E cada um dá a sua resposta para Deus conforme a sua generosidade. Jesus disse lá na Santa Ceia, no capítulo 15 de São João, no versículo 16, não foste vós que me escolhiste, mas foi eu que escolhi e chamei, para que vós dê frutos e os frutos permaneçam. Foi Jesus quem chamou a cada um dos 12 apóstolos. E Jesus chama a cada um de nós também hoje. Ele chama para o seu trabalho. Agora cabe a cada um dizer sim ou não. Ele chama cada um na sua vocação, na sua profissão, mas todos são chamados. Como filhos de Deus somos chamados. É um que é chamado para o sacerdócio, para deixar a família, deixar tudo e servir exclusivamente a Deus. Esse é um chamado especial, que a pessoa sente no coração e a resposta depende. A resposta é da pessoa. Alguns dizem sim, alguns dizem não, muitas vezes por medo, por comodismo, por egoísmo. Só que a gente nunca pode rejeitar o chamado de Deus. Mas ele chama todos de alguma forma. Chama para cada tipo de trabalho.
Mesmo aqueles que são casados, que têm uma vocação de ser bem casado, de ser um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, e também levar o evangelho, a palavra de Deus às pessoas à sua volta, na medida do possível. O evangelho. E aqui no evangelho vai continuar dizendo. Jesus diz para Mateus, segue-me. Ele levantou e seguiu Jesus. A gente não sabe se foi a mesma hora, certamente, que Jesus conversou com Mateus. Com certeza Jesus conversou com Mateus, Mateus já tinha visto ali em Cafarnaum os milagres que Jesus realizava. E Mateus já tinha visto muitos milagres. E quando Jesus chama ele, o coração dele ficou mexido. Porque no fundo do coração de Mateus, havia um desejo de seguir Jesus. E Jesus, que conhece profundamente todas as coisas, foi lá, chamou Mateus. Veja que isso é impressionante. E Mateus deixa ali o seu posto de cobrador. Certamente, Mateus, ele não abandonou tudo ali na hora. Certamente não. Com certeza, ele deve ter pegado as coisas ali, levado embora para sua casa. Depois ele volta, conversa com o chefe, pede as contas, acerta tudo ali com o seu chefe e foi embora. E daí, Jesus convida ele para... Daí, ele convida Jesus. Ele convida Jesus para um banquete na sua casa. E tudo isso foi acontecendo assim, aos poucos, como acontece com a gente. Porque Deus faz um chamado e a gente vai amadurecendo naquele chamado que Deus nos faz. E Mateus, com certeza, esse chamado de Jesus foi amadurecendo no seu coração. Esse desejo de seguir Jesus. Aqui no Evangelho, vai dizer que Jesus estava à mesa na casa de Mateus. E lá estavam os cobradores de impostos, pecadores, sentados à mesa com Jesus e seus discípulos. Jesus, então, ele vai ser criticado por causa disso. E os fariseus que estavam ali viram isso e perguntaram para os seus discípulos: por que o mestre de vocês come com os pecadores? A gente sabe que Jesus estava ali não porque ele caminhava com os pecadores, mas era para converter os pecadores. Mas Jesus, ouvindo essa conversa, ele diz: eu não vim para os que estão são, com saúde, mas sim os que estão doentes. Eu creio que ele disse: vocês acham que têm saúde espiritual? Vocês têm Deus? Esses aqui que precisam de Deus. Hoje esse evangelho é para nós também. É uma lição muito importante. É para os pecadores a salvação de Deus. Que a salvação de Deus precisa chegar. É para todos nós que somos pecadores. E a gente não pode desistir nem desanimar daqueles que estão vivendo uma vida no pecado, que ainda não voltou-se para Deus. A gente precisa levar a mensagem do evangelho até essas pessoas. Veja que Jesus chama Mateus, pecador, cobrador de imposto. Depois ele chama Zaqueu, também pecador, cobrador de imposto. Zaqueu até se escondeu de Jesus. Subiu em cima de uma árvore para que Jesus não visse ele, mas para ele ver Jesus. Mas Jesus viu Zaqueu. Zaqueu também tinha uma esperança de conhecer Jesus. Ele trazia uma esperança no seu coração de conhecer Jesus. Jesus disse para Zaqueu: desce da árvore que hoje eu preciso ir na sua casa. Zaqueu desce depressa, recebe Jesus na sua casa. E ele se converteu. Só que Jesus, ele fica mal falado por causa disso. Só que hoje também a gente pode ficar mal falado. Porque às vezes a gente está tentando converter alguém, querendo trazer para Deus alguém que tem outros caminhos. Aqueles escribas e fariseus perguntaram para os discípulos: por que Jesus come e senta com os pecadores e publicanos?
E Jesus dá essa resposta, que é muito importante. Aprendei vós de mim, quero misericórdia e não sacrifício. Ou seja, que Jesus quis dizer, eu quero salvar o pecador. Não deixar que o pecador vá para o inferno. Porque essa foi a missão de Jesus, salvar os pecadores. Porque Jesus é aquele pastor que deixa as 99 ovelhas e vai em busca de uma única ovelha que se perdeu. Porque Jesus, ele morreu por cada um de nós, individualmente, por cada um de nós, individualmente. Cada um de nós para Deus é um tesouro. E ele não quer perder nenhum tesouro. Por quê? Imagina, se você tem 10 filhos, você gostaria de perder um filho? Claro que não. Jesus também, ele não aceita perder nenhum filho para o pecado. Essa também deve ser a nossa motivação para trabalhar no reino de Deus. Porque Jesus disse que há mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa de penitência. Porque uma alma que a gente traz para Deus, há festa no céu. Há uma grande festa no céu. E aqui a gente vê esses fariseus criticando Jesus, porque Jesus está com os pecadores, julgando Jesus com os pecadores. Nós ouvimos Jesus lá no Sermão da Montanha dizendo, não julgueis para não ser julgado. Porque não podemos julgar, somente Deus pode julgar. Deus não criou nenhum de nós para ficar julgando uns aos outros. Deus nos criou para nos amar uns aos outros. Porque nós sabemos que a misericórdia de Deus é infinita. Porque enquanto tiver no coração do homem um pequeno espaço para a misericórdia de Deus entrar, ele vai entrar e vai salvar. Porque Jesus disse, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Quando Jesus diz isso, todos aqueles que estavam ali foi se retirando. O evangelista, ele disse que começou a partir dos mais velhos. Sabe por quê? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai se dando conta dos nossos pecados. Porque quando a gente é jovem, a gente não vê muitos pecados. A gente vai passando por cima de tudo, vai dizendo, todo mundo faz, não tem problema. Não tem problema não. Mas quando os cabelos vai ficando branco, aí você começa a pensar, será que aquilo que eu fiz foi certo? Aí você faz o exame de consciência e vai procurar o padre para se confessar. Nós que somos velhos, quando nós vamos se confessar, os pecados que nós confessamos, mais são os pecados antigos do que os pecados atuais. Por isso que quando Jesus disse, atire a primeira pedra, quem não tem pecado, eles foram jogando as pedras no chão e foi se retirando. E ninguém dos que estava ali atirou a pedra naquela mulher. Então esse evangelho de hoje é uma lição para nós. É uma lição para todos nós, que não podemos julgar ninguém. Não cabe nós julgar a ninguém, porque só Deus pode julgar o coração do outro. Só Deus pode julgar. Porque, meus irmãos, o coração do outro é um terreno aonde nós não conhecemos, aonde nós não pisamos. Somente Deus conhece. Porque todos nós somos pecadores. Nós não podemos cair no pecado e ficar julgando. Os pecados muito maiores que muitas vezes nós ficamos julgando as pessoas e nós só seremos livres dos pecados é pela graça de Deus. Precisamos rezar pela conversão nossa e dos nossos irmãos. Que Deus nos guarde da tentação do pecado. Que nos dê a graça de caminhar nos seus caminhos. Que nos livra da tentação do pecado. Porque é somente pela graça de Deus que nós sejamos livres do pecado. Que Deus nos ajude. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho está em Mateus 9, de 9 a 3. Pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminando para bem acolher a palavra de Deus.
Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de imposto e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, viram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um abençoado dia, um abraço a todos, que a paz de Jesus e que o amor de Maria esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe nesse dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.